E na maior cidade do país, a Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de São Paulo tem uma nova presidência. A vereadora Amanda Vettorazzo, do União Brasil, foi eleita para comandar o colegiado, um exemplo do protagonismo feminino na pasta. E ela está aqui conosco para falar dos desafios dessa área tão importante na capital paulista, que é a segurança pública. Vereadora, bom dia para a senhora, muito bem-vinda. Quais são os desafios, hein? Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade. Um desafio gigantesco, né? A cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina e, sem dúvida, não é só minha opinião, mas também pesquisas, a principal dor, né, do paulistano é a segurança pública. Então, essa comissão é extremamente importante e, na verdade, também está lutando para que ela fique uma comissão fixa, né, porque hoje ela é uma comissão ordinária, uma comissão de estudos, que a gente já, o ano passado, eu enquanto vice, a gente já conseguiu avançar em alguns estudos, mas esse ano com muito mais profundidade. Vereadora, eu queria perguntar para a senhora alguns pontos aqui importantes que afligem o paulistano, né, em relação à segurança pública. O primeiro desafio seria a Cracolândia, né? A Cracolândia está se espalhando com o uso de drogas em vários pontos dispersos pela cidade. Como é que a senhora vê essa questão? Como é que daria para ser enfrentado esse problema? Exatamente. Bom, a cena de uso, né, que a gente conhecia a Cracolândia, que já chegou a ter 3 mil pessoas, hoje ela já não existe mais, é um trabalho multidisciplinar, não só da Prefeitura, mas do Estado de São Paulo também, uma ação conjunta, e eu acho que isso é o reflexo do que tem que ser, né? Segurança pública, ela não passa só por segurança também, ela é interdisciplinar. No caso da Cracolândia, a gente precisa ter a assistência do pós, né? Eu estou com um projeto de lei, já passou na CCJ, de internação compulsória. Eu entendo que essas pessoas, elas não conseguem ter o discernimento, né, sobre a própria vida, então o Estado, a Prefeitura, ela tem que tutelar essa pessoa, ela tem que internar e cuidar dessa pessoa e tirar essa pessoa das drogas. Um caso muito bacana da Cracolândia foi realmente acabar com a favela do Moinho, que era o centro de distribuição de drogas, que levava as drogas de uma maneira muito mais fácil ali para a Cracolândia, acabando com a favela do Moinho. A gente também conseguiu acabar com aquela cena de uso, mas certamente tem muito desafio. A gente sabe que alguns realmente foram internados e alguns ficaram espalhados mesmo na região central de São Paulo. Então, esse trabalho de continuar tentando fazer com que essas pessoas se internem, se curem, e também um combate muito firme, né, ao crime organizado, é o que a gente tem que fazer ali. Combate ao crime também, volto a falar aqui, é o principal câncer, é a principal dor do Brasil. Se a gente não combate o crime organizado, a gente vai ter essa sequência de cenas de uso acontecendo não só na cidade de São Paulo, mas no país. Vereadora, em relação ao Smart Sampa, qual é o balanço desse programa de reconhecimento facial de combate ao crime no centro da capital? E os índices de roubos na região caíram ou o sistema tem servido também apenas para deslocar o crime do centro para outros bairros? Não, o Smart Sampa está presente em São Paulo todo. E uma das coisas que as pessoas não sabem, o Smart Sampa ele tem 2 frentes, né? Uma realmente que são câmeras da Prefeitura e outra que são câmeras privadas. Então, quanto mais pessoas integrarem, o ano passado a comissão trabalhou bastante isso para integrar também outras câmeras para que a gente consiga ter uma abrangência maior, né, e não com tanto gasto assim. É extremamente importante, a gente conseguiu recuperar em 1 ano e meio de programa mais de 3 mil pessoas que estavam foragidas. A gente fala de estupradores, de assassinos, e aí a GCM recupera de uma maneira muito fácil até, né? Tem uma cena bem bacana, tem um estuprador que ele está numa UBS, muito tranquilo, chega uma GCM até mulher também, ele olha para ela com descaso, quando ele viu, assim, ele demorou uns 30 segundos para perceber que ele foi preso. Então, a recuperação desses presos para a penitenciária de uma maneira muito fácil, até hoje, sem nenhum tiro, a gente conseguiu mais de 3 mil foragidos devolver para a prisão. E uma outra coisa também do Smart Sampa que muitas pessoas não sabem também são de pessoas que estão desaparecidas. Então, às vezes, idosos com Alzheimer, enfim, também conseguem ser reconhecidos e devolvidos para a família. E agora o Smart Sampa também está em expansão, né, também em ônibus, também em viaturas da GCM, tendo ainda mais controle da segurança pública da cidade de São Paulo. Vereadora, se a gente tem uma epidemia de roubo de celular na cidade de São Paulo, né? Se a gente tivesse um sistema mais integrado entre GCM e APM, não daria para coibir esses roubos ou assim que um roubo acontece, houvesse uma atuação mais contundente para recuperar o aparelho depois de ser roubado? Sim, a gente está com alguns estudos nesse sentido também, junto com, nesse caso, com a Polícia Civil.
né, para recuperação de uma maneira... hoje a gente tem tecnologia no celular, né? O celular tem rastreador, né, para que a gente consiga fazer também através da tecnologia. Eu acredito muito na tecnologia, na segurança pública, e por isso também é uma das minhas frentes de trabalho, para a gente conseguir integrar essa parte também da tecnologia do celular, junto, só que a pessoa também, aqui é um alerta para as pessoas, tem que fazer boletim de ocorrência, tem que notificar, porque sem essa notificação do boletim de ocorrência, eles não conseguem. Para as pessoas também que têm o celular, para guardar a nota fiscal. A gente sabe que, infelizmente, a gente ali na correria do dia a dia acaba perdendo, mas tem um númerozinho do celular que a gente precisa ter para essa recuperação mais rápida do celular e para conseguir também devolver, porque em muitos casos a polícia também consegue recuperar esse celular e como não tem boletim de ocorrência, a gente não consegue fazer a devolução para a pessoa. Vereadora, outro caso que eu gostaria de abordar com a senhora é o seguinte, aquele conflito entre segurança pública e assistência social, né? Uma questão muito polêmica em São Paulo. Como a senhora vê o limite da atuação da segurança pública na relação com os moradores de rua? Como é que isso deve ser abordado? Como é que eles podem abordar? Podem retirar pertences dos moradores? Podem expulsar moradores de rua? Como é que a senhora pretende lidar com isso? A cidade tem que ter lei e ordem, né? Hoje a gente, como eu disse no começo, a gente não consegue internar essas pessoas, o que faz muito mal para essas pessoas, eu vou até trazer para a mulher, principalmente uma mulher que é usuária de drogas, que está na rua, que, enfim, não tem discernimento sobre si porque está sob uso de entorpecentes. Essa mulher é um alvo fácil, a mulher é estuprada, ela é vulnerada, enfim, então, como que a gente não cuida dessa mulher sem poder tocar nessa mulher e levar para um acompanhamento médico, né? Então, para começar a internação compulsória é extremamente importante. Obviamente, no caso que as pessoas não estão ali no pico da droga, dá para conversar. Eu já fiz esse trabalho pessoalmente na antiga Cracolândia, convencendo as pessoas. Eu levei 10 usuários de drogas para recuperação, né? A gente tem um programa bem grande, a prefeitura disponibiliza muitas vagas para esse atendimento, mas muitas pessoas não conseguem, né? E tem que ter lei e ordem, né? Você não pode admitir uma cidade que as pessoas morem na rua. Não é digno nem para as pessoas e também não é digno também para quem tem ali a sua casa, cuida do seu patrimônio e tem uma pessoa, muitas vezes, morando na frente da sua casa, urinando na frente da sua casa. Então, tem que ter um ciclo. Eu acho que a assistência social ela tem que trabalhar 100% alinhada com a segurança pública. Uma coisa, você não consegue ter uma cidade segura se você tem pessoas morando na rua, se você não tem zeladoria, e aí entre outros pontos também da cidade, né? A gente sabe que iluminação pública está totalmente ligada à segurança pública, então precisa ter iluminação, precisa ter assistência social tirando as pessoas, precisa ter toda essa cadeia, precisa ter emprego para as pessoas também não roubarem. Então, e a cidade, né? Eu sou uma grande defensora das cidades, eu falo que ninguém vive na União, todo mundo vive na cidade, apesar que essa pauta de segurança tem muita questão que só Brasília resolve, mas eu acredito que o município ele tem um papel primordial na segurança pública. Eu estive em Nova York para conhecer a polícia de Nova York, lá eles investem muito também nos seus agentes de segurança, $1 milhão em toda a sua carreira, então tem que investir também no policial municipal, né, no ex-GCM, agora eu já falo policial municipal, tá esse limbo jurídico ali também, mas para que a gente consiga dar empoderamento também para esse policial municipal, para que ele consiga agir. E outras frentes também, como por exemplo flanelinha, perturbação de sossego, tudo isso passa pela cidade e aí a comissão pretende tratar tudo isso. Se São Paulo tivesse pelo menos uma melhora nessa questão da segurança pública, vereadora, a cidade podia colher grandes frutos, né, em termos de econômicos, né, de convivência, né, das pessoas, de qualidade de vida, né, dos moradores. A Comissão de Segurança Pública que a senhora está assumindo hoje agora na Câmara, o papel da comissão é só propor novas regras ou também vocês podem cobrar assuntos do dia a dia da atuação da GCM? Certamente, ela é uma comissão ordinária, então a gente propõe estudos, a gente consegue ouvir as pessoas, visitar também alguns entes e principalmente cobrar, né? Cobrar todas as polícias. A gente consegue fazer uma cobrança, obviamente, muito mais enfática da nossa polícia municipal, mas também do Estado e da União. Ok. E no final, propor leis e fica aqui o convite para que a população também participe das comissões, né? É extremamente importante ouvir críticas, elogios, sugestões e às vezes até um canal, às vezes, de própria denúncia, né? Fico muito à disposição aqui nas minhas redes sociais, às vezes para a gente ouvir denúncias, apurar fatos, às vezes de coisas que às vezes nem está no nosso radar, mas
nosso cardápio aqui de propostas para esse ano é bem amplo, eu posso garantir. Ok, muito obrigado então pela participação. A gente agradece a Amanda Vettorazzo, vereadora de São Paulo, assumindo a Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal. Uma boa sorte para a senhora nesse novo trabalho. Muitíssimo obrigada e ótimo feriado para todo mundo. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.